Ele era temido por todos, um homem instruído, poderoso em palavras, mas impiedoso. Prendia, arrastava e autorizava a morte de seguidores de Jesus. Mas um encontro numa estrada poeirenta a caminho de Damasco mudou tudo. Esse é Saulo, esse é Paulo. O mesmo homem, uma nova criatura, uma nova missão. Hoje você vai conhecer uma das mais poderosas histórias de redenção de toda a Bíblia. E talvez você descubra que essa história também pode ser a sua. Apóstolo Paulo, um nome que ecoa pelos séculos, um homem que viveu, sofreu e morreu por amor ao Evangelho. Suas palavras atravessaram impérios, mudaram culturas, libertaram mentes e corações. Ele não conheceu Jesus em vida, mas foi moldado pelo Cristo ressurreto. Sua transformação não foi gradual, mas radical. Sua missão não foi fácil, mas eterna. Nessa jornada vamos mergulhar fundo, da juventude de Saulo em Tarso até o martírio de Paulo em Roma. Uma história de dor, glória, milagres, viagens, perseguições, prisões e graça. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos começar. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, nascido na cidade de Tarso da Cilícia, uma província importante do Império Romano, conhecida por sua cultura e filosofia. Tarso era um centro acadêmico, quase como uma Atenas oriental. Saulo cresceu em meio a essa efervescência cultural, o que contribuiu para seu intelecto afiado e seu domínio de línguas como o hebraico, aramaico e grego. Saulo era da tribo de Benjamim, um fariseu zeloso, filho de fariseus. Desde cedo foi enviado a Jerusalém para estudar com Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei. Ali, imerso nas Escrituras, Saulo se destacava. Ele conhecia profundamente a Torá, os profetas e os escritos. Seu zelo pela lei era incomparável. Sua reputação entre os judeus era de firme defensor da fé. Mas todo esse zelo logo se voltaria contra os seguidores do caminho, como eram chamados os cristãos. Quando Estevão, um dos primeiros diáconos, foi apedrejado até a morte por pregar Jesus como o Messias, Saulo estava lá. Não jogou as pedras, mas guardou os mantos de quem o fez, um sinal claro de aprovação. E de Saulo se tornou o principal perseguidor da igreja nascente. Autorizado pelos sacerdotes, ele invadia casas, prendia homens e mulheres, destruía famílias. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, mas estava profundamente enganado. A caminho de Damasco, com cartas de autorização em mãos para prender cristãos naquela cidade, Saulo segue com seu grupo. Era uma viagem de cerca de 250 quilômetros, longa e árdua. Mas Saulo estava determinado. Seu coração ardia em ódio contra o que considerava uma heresia. Mas próximo à cidade, ao meio-dia, o sol já forte, uma luz ainda mais intensa brilha ao seu redor. Ele cai por terra. Uma voz ecoa, penetrante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso, ele pergunta, quem és tu, Senhor? A resposta muda tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Cego por aquela luz, Saulo é conduzido por seus companheiros até Damasco. Por 3 dias ele não vê, não come, não bebe. Em silêncio, reflete. Tudo que acreditava começa a ruir. Enquanto isso, Deus chama Ananias, um discípulo fiel, e lhe dá uma missão assustadora: ir até Saulo e orar por ele. Ananias teme. Afinal, aquele homem era conhecido por sua crueldade, mas obedece. Chega à casa onde Saulo está, impõe as mãos e diz: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Escamas caem dos olhos de Saulo. Ele vê como nunca antes.
Ele é batizado, come, e a partir daí começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. A notícia se espalha. O perseguidor agora prega o Cristo. Muitos desconfiam, outros ficam em choque. Os próprios judeus em Damasco tentam matá-lo. Os discípulos o ajudam a fugir, descendo-o num cesto por uma abertura no muro da cidade. Paulo se retira para o deserto da Arábia por cerca de 3 anos. Um tempo de solitude, de aprendizado direto com o Espírito. Ali, ele busca compreender as Escrituras à luz de Cristo. É um período crucial, mas pouco registrado. Depois ele retorna a Damasco e vai a Jerusalém. Os apóstolos ainda temem, mas Barnabé o apresenta como um convertido verdadeiro. Paulo então começa sua missão como pregador entre os gentios, obedecendo ao chamado que recebera: levar o nome de Jesus diante de reis, judeus e não judeus. A igreja de Antioquia, onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, envia Paulo e Barnabé. João Marcos os acompanha. Eles passam por Chipre, onde confrontam Elimas, o mágico, e convertem Sérgio Paulo, o procônsul romano. Depois seguem para Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Logo depois, instigados por judeus, a mesma multidão apedreja Paulo. Pensam que está morto, mas ele se levanta e segue em frente. Retorna às cidades para fortalecer os discípulos e estabelecer presbíteros em cada igreja. Agora com Silas. Depois, juntam-se Timóteo e Lucas. Eles visitam as igrejas da primeira viagem e seguem para novos territórios. Tentam ir para a Ásia e Bitínia, mas o Espírito os impede. À noite, Paulo tem uma visão. Um homem da Macedônia lhe pede ajuda. Eles atravessam o mar e entram na Europa. Em Filipos, convertem Lídia, uma vendedora de púrpura. Expulsam um espírito de adivinhação de uma jovem. Isso leva à prisão de Paulo e Silas. Na cadeia, à meia-noite, eles oram e cantam. Um terremoto sacode o local. As portas se abrem. O carcereiro tenta se matar, mas Paulo o impede. Ele crê, é salvo e batizado com toda a sua casa. Depois seguem para Tessalônica, Bereia, Atenas, onde Paulo prega sobre o Deus desconhecido no Areópago, e Corinto, onde permanece por 18 meses. A terceira viagem se concentra em Éfeso. Paulo ministra por 3 anos. Milagres extraordinários acontecem. Lenços e aventais tocados por ele curam os enfermos. Demônios são expulsos. Muitos bruxos queimam seus livros em praça pública. Um tumulto se levanta. Os artesãos de imagens de Ártemis, temendo perder seus lucros, incitam a multidão. Paulo quer falar, mas os discípulos o impedem. Ele viaja novamente pelas igrejas, fortalecendo os irmãos. Em Troas, ressuscita Eutico, que cai de uma janela durante um sermão que dura até meia-noite. Na despedida em Mileto, fala aos presbíteros de Éfeso com lágrimas. Diz que prisões o esperam, mas que não se importa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira. Em Jerusalém é preso injustamente, quase linchado no templo, salvo pelos soldados romanos. Defende-se diante do Sinédrio, depois perante o governador Félix, o procurador Festo e, finalmente, o rei Agripa. Agripa diz: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo apela para César. É enviado a Roma. No caminho, sofre naufrágio. A bordo, 276 pessoas. Paulo encoraja todos. Ninguém morre. Em Malta, uma serpente o morde, mas nada lhe acontece. Ele cura o pai do principal da ilha. Em Roma, mesmo preso, recebe visitas. Prega a judeus e gentios, escreve cartas poderosas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e depois suas cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito. Ele sabe que seu fim se aproxima, mas não teme, diz a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Segundo a tradição, é decapitado por ordem de Nero, um mártir.
um herói da fé. Paulo não apenas viveu, ele moldou o cristianismo, escreveu boa parte do Novo Testamento, ensinou sobre a graça, a justificação, o amor, a unidade do corpo de Cristo. Seu ministério rompeu fronteiras, superou preconceitos, desafiou reis e impérios. Sua vida é testemunho de que ninguém está além da redenção. Você pode ter sido um perseguidor, um cético, um ferido, mas Deus pode escrever uma nova história, como fez com Saulo, como fez com Paulo. A estrada para Damasco pode ser hoje. A voz ainda chama. O chamado ainda é real.